Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. O sistema de suspensão é composto de diferentes peças e componentes que melhoram o conforto ao dirigir. Todos os sistemas de suspensão têm um limite de curso, portanto, se um veículo bater em um buraco ou lombada na estrada, as rodas serão forçadas para cima com grande força. Em geral, as molas absorvem a maior parte desse impacto, mas podem ser levadas ao seu limite mecânico, especialmente se o veículo passar por uma lombada grande. O que são para-choques de suspensão? Um para-choque de borracha ou uretano é instalado para evitar o contato de metal com metal entre os componentes do sistema de suspensão e o chassi do veículo. Também conhecido como para-choque de suspensão, barra de para-choque ou para-choque, o batente de suspensão oferece proteção extra e absorção de choque, principalmente quando o sistema de suspensão sofre um tombo. Os para-choques também permitem que os proprietários de veículos instalem amortecedores mais longos. Na realidade, os para-choques de suspensão só entram em ação em situações extremas. Isso depende muito do estilo de direção e do terreno predominante sobre o qual o veículo geralmente trafega. Observação: há batentes que não têm amortecimento, como os batentes de direção. Esses locais precisam de um pouco de graxa para evitar ruídos de raspagem quando você faz curvas acentuadas em terrenos acidentados. Um batente de borracha ou uretano é instalado para evitar o contato de metal com metal entre os componentes do sistema de suspensão e o chassi do veículo. Os batentes da suspensão são frequentemente ignorados, mas são realmente importantes para manter o sistema de suspensão funcionando de forma suave e silenciosa. Continue lendo para saber mais sobre como identificar os sintomas de um batente ruim, o que causa sua falha e quando substituí-lo. Quais são os sinais de um batente de suspensão ruim? Embora os batentes da suspensão sejam feitos de materiais duráveis, como borracha e uretano, eles podem se desintegrar ou ser danificados com o tempo. No entanto, embora os batentes sejam importantes, eles podem não ser importantes o suficiente para deixar o veículo fora de serviço, nos casos em que estiverem faltando ou muito danificados. No entanto, você deve incluir os batentes em suas verificações regulares de manutenção. Aqui estão os dois sintomas mais comuns de um batente de suspensão com defeito: ruídos incomuns quando os batentes da suspensão se deterioram. Não há nada que impeça os componentes do sistema de suspensão de baterem no chassi ou os pneus baterem no paralama do veículo. Como resultado, você pode ouvir ruídos incomuns de estalo ao bater em uma lombada ou buraco na estrada, ou quando estiver carregando uma carga pesada. Não é o beijo da morte nem nada do gênero, mas pode ser terrivelmente desagradável. Vibração excessiva. Outro resultado do aumento do contato metal-metal causado por batentes de suspensão defeituosos é a vibração excessiva. Quando os batentes do seu veículo falharem, você poderá notar que a direção está instável e desconfortável, especialmente ao dirigir em estradas irregulares. Observe, no entanto, que esse sintoma não indica necessariamente um batente defeituoso, pois os batentes só entram em contato com o movimento extremo da suspensão em terrenos irregulares. Durante a condução normal, os batentes não estão em ação. Como ocorre a falha de um batente de suspensão? Os amortecedores e as molas trabalham juntos para absorver o impacto dos choques verticais. As molas da suspensão absorvem a maior parte do impacto, enquanto os amortecedores absorvem impactos menores e garantem que os pneus estejam na estrada o tempo todo. As molas colapsadas e os amortecedores defeituosos podem permitir que a suspensão se recupere excessivamente, o que tende a colocar a maior parte da força de amortecimento no batente, fazendo com que ele se desgaste mais rapidamente e acabe falhando. Quando você deve substituir seu batente de suspensão antigo? Ao notar um ou mais dos sintomas listados acima, você precisa verificar se um batente ruim é realmente a causa principal do problema. Depois de confirmar que o batente está degradado ou danificado, é hora de substituí-lo. Isso é feito principalmente para evitar danos ao sistema de suspensão. Embora o sistema de suspensão tenha sido projetado para funcionar com ou sem batentes, a falta de batentes pode causar sons irritantes, que você preferiria não ter se dirigisse com frequência em terrenos acidentados. Ao notar um ou mais dos sintomas listados acima, você precisa verificar se um batente de suspensão ruim é realmente a causa principal do problema. Alguns amortecedores vêm com seus próprios amortecedores de reposição se você comprar a unidade montada em vez de apenas o amortecedor do amortecedor. De qualquer forma, essa pode ser a melhor solução, pois você teria de adquirir novas molas e suportes de amortecedor com o próprio amortecedor. Para garantir que seus para-choques estejam em ótimas condições, é uma boa ideia incluí-los em suas verificações de manutenção de rotina. Dessa forma, você poderá detectar rachaduras ou outros sinais de danos e substituir o batente da suspensão imediatamente.
Quanto custa a substituição de um batente de suspensão? A substituição de batentes de suspensão pode custar de $7 a $780 pela peça em si. Espere pagar mais pela instalação profissional. Essa faixa de preço depende da marca, da série e da quantidade de batentes específicos. Entretanto, outros fatores, como o tipo e o material do batente, também podem afetar o preço. Antes de comprar um para-choque de reposição, certifique-se de anotar a quantidade necessária. Os para-choques geralmente são vendidos individualmente, embora também sejam fornecidos em conjuntos de 2 a 4 peças. Também estão disponíveis kits de para-choques de suspensão. Perguntas frequentes sobre os para-choques de suspensão. Onde está localizado o batente da suspensão? Há muitos locais diferentes onde os batentes podem ser instalados, e pode ser difícil localizá-los. Muitos para-choques de suspensão estão localizados em linha com o amortecedor do veículo ou com as hastes do pistão. Essa localização permite que os para-choques absorvam mais força, especialmente quando o impacto atinge seu limite. Outro local possível para o batente da suspensão é entre o eixo e o chassi. Eles são chamados de amortecedores de eixo e absorvem o impacto que pode fazer com que o eixo atinja o chassi. Existem diferentes tipos de para-choques de suspensão. Os para-choques de suspensão estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos e materiais. Os para-choques de uretano e borracha são os tipos mais comuns e populares. Os batentes de suspensão estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos e materiais. Há também amortecedores hidráulicos que funcionam como um amortecedor comum. Ao comprar um batente de reposição, certifique-se de que o tipo adquirido foi projetado especificamente para o ano, a marca e o modelo do seu veículo, de preferência um com design do equipamento original. Isso garante uma instalação sem complicações e minimiza o risco de danificar os componentes do sistema de suspensão próximos. Os batentes de suspensão são necessários? Sim, os batentes de solo são necessários se suas rotas de condução forem as descritas acima. A principal função dos batentes de suspensão é dupla. Em primeiro lugar, a principal função de um batente é garantir uma condução suave e confortável. Se você não tiver batentes instalados, a viagem não será muito confortável para você e seus passageiros. Em segundo lugar, ao não instalar os batentes, você estará expondo os componentes da suspensão e do sistema de direção a um desgaste acelerado. As peças da suspensão, como amortecedores ou suportes, terão de compensar a falta de amortecimento adicional proporcionada pelos para-choques. Como resultado, esses componentes podem falhar antes do fim de sua vida útil. É possível andar sem os batentes da suspensão, mas isso não é aconselhável por motivos práticos e de segurança. Em conclusão, reconhecer os sintomas de uma parada de suspensão defeituosa é fundamental para garantir a segurança e o desempenho do seu veículo. Fique atento a sinais como ruídos estranhos, desgaste irregular dos pneus e dificuldade na direção. A manutenção preventiva é a chave para evitar problemas maiores e garantir uma condução tranquila. Não hesite em procurar um profissional qualificado ao notar qualquer um desses sintomas. A sua segurança e a de todos na estrada dependem disso.